Se você gosta de filmes, séries e livros, você tá no lugar certo. Meu nome é Hillary e seja bem-vindo ao Uniliterário Clube. Se você já faz parte do clube, já deixa o seu like. Se você ainda não faz parte, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações do canal. E siga a nossa página no Instagram, que vai estar em algum lugar aqui da tela. O vídeo de hoje é sobre o livro As Vantagens de Ser Invisível. Ele foi escrito por Stephen Chbosky, eu acho que é assim que se pronuncia, e ele foi lançado pela editora Rocco. Em As Vantagens de Ser Invisível, o Charlie ele divide com a gente sobre as suas descobertas nos primeiros anos do ensino médio. O livro é narrado a partir de cartas que o Charlie escreve e envia para um destinatário desconhecido. E nas cartas o jovem fala da sua rotina, dos seus amigos, da relação com a sua família, dos seus traumas, seus medos. Logo no início do livro, uma tragédia gigantesca acontece e acaba causando uma ruptura na vida do Charlie. O melhor amigo dele cometeu suicídio e isso balança as estruturas não só do Charlie, como de todos os outros alunos e amigos do Michael, que foi o que se matou. Porém, este não é o episódio que causou o maior impacto na vida do Charlie, porque ele já era considerado uma pessoa diferente há algum tempo, o que deixa claro que existe algum outro motivo por trás do comportamento diferente que ele tem. A família do Charlie já tratava ele de forma frágil, como se ele fosse alguém que a qualquer momento poderia se despedaçar. Então, nós conhecemos o motivo disso tudo, e é a morte da tia preferida dele, a tia Ellen. E essa condição de como ele tá, como ele vive, acaba incomodando a irmã dele, que ainda vivia com eles, que acredita ser deixada de lado por causa da necessidade do Charlie ser vigiado de perto o tempo todo. Ela sentia que ela não tinha a atenção devida dos pais. Então, tem vezes que ela trata o Charlie meio mal, ou tem vezes até que ela joga na cara dele que ele não é normal, que todo mundo considera, todo mundo fala sobre isso, sobre o fato dele não ser normal. O que eu acho um pouco triste, porque o tempo todo, por mais que ela não esteja na mente do Charlie, o tempo todo ele tá basicamente querendo proteger ela, o tempo todo ele tá defendendo ela, o tempo todo ele só quer a irmã bem. Mas acaba que ela interpreta de forma errada, né, e acaba ficando com raiva dele. O irmão mais velho deles dois foi pra faculdade e isso também provocou um sentimento de perda no Charlie. E foi quando ele encontrou a Sam e o Patrick. Acabou que eles se tornaram um incentivo pra ele se abrir, pra viver a vida e viver novas aventuras. Coisa que ele não estava muito aberto a se fazer, ele só vivia enfurnado dentro de casa e sozinho. A Sam é uma garota moderna e gentil, porém seus relacionamentos amorosos mostram que ela não é, tão confiante quanto ela demonstra ser, porque ela namora caras que tentam diminuir a personalidade dela, além de fazerem a garota se esforçar demais pra agradar e acabam não correspondendo da mesma forma. E o Charlie, ele é apaixonado pela Sam e não esconde isso, assim como ela também sabe do sentimento dele. Patrick é um rapaz intenso e alegre, e ele se joga na vida, ele gosta de se aventurar, e ele gosta também de relacionamentos. Ele tem uma relação amorosa secreta com o quarterback do time da escola, e o quarterback ele não assume a sua sexualidade por causa de ensinamentos e tudo mais, e medo, e esse relacionamento leva o Patrick ao extremo da autodepreciação, causando problemas emocionais na vida do menino, do Patrick. É triste porque o Patrick, ele o tempo todo ele é aquela pessoa alegre que faz piada o tempo todo pra alegrar todo mundo e, cara, ele sofre muito por causa desse garoto, desse quarterback, porque ele é realmente apaixonado e o garoto ele só quer, ficar escondido com ele. E o Patrick ele só queria ter um relacionamento, entendeu? Com o Brad, o nome do quarterback, e ficar junto com ele e amar e ser amado e tudo mais. Tanto que tem uma cena que o Patrick e o Charlie estão conversando e o Patrick explica que todas as vezes que ele ficava com o Brad tava, muito bêbado ou muito chapado, e no dia seguinte ele ficava sempre, eu tava muito bêbado, eu não lembro do que eu tô falando. E quando ele finalmente se declarou e disse que queria ficar com o Patrick, mas que seria escondido, o Patrick aceitou. Aí o Charlie perguntou o que ele sentia. Ele falou que, por mais que fosse escondido, ele estava feliz, porque o Brad não precisava mais estar drogado ou bêbado pra fazer amor com ele. Como eu disse, desde o início a gente percebe que o Charlie não é totalmente normal. Ele é quieto demais, avoado demais e não conseguia demonstrar os sentimentos dele.
e ele é apático, ele basicamente é apático. Ele não conseguia se conectar com a família, ele não conseguia falar com eles o que ele precisava falar, acabava que ele se afogava nos próprios sentimentos. E quando ele conheceu a Sam e o Patrick, foi como se eles virassem uma chave que seria o início da melhora do Charlie, e ele realmente desenvolve uma certa capacidade de se comunicar, de manter contato com outras pessoas. Tudo estava bem, ele estava fazendo amizade, ele estava vivendo a vida de um adolescente normal, ele estava indo a festas, a jogos de futebol e bebendo com os amigos, e no caso ele não bebia, mas ficava com os amigos nas festas, e cada dia mais grudado com a Sam e o Patrick, até que ele tem uma recaída, porque a Sam vai pra faculdade e o Patrick fica poucos dias fora de casa, mas ele não teria nenhum dos dois, então não teria com quem conversar durante dias, nem com quem sair durante dias, e ele acaba surtando. Esse livro, ele mexe com a gente. Por causa dos relatos, a gente se sente vivendo junto com o Charlie, tipo, como se a gente estivesse no lugar dele. Ele fala sobre a irmã dele, que tá num relacionamento abusivo com um cara que bateu nela, o Charlie viu, e ela pede pro Charlie não contar pros pais, porque aquilo não ia acontecer mais. E acaba que ele não conta pros pais, mas ele conta pra um professor, que virou amigo dele, eu vou falar desse professor. E o professor acaba contando pros pais dele, e tem uma cena em que a irmã dele fala pra ele que odeia ele. E ele se sente tão mal, mas ao mesmo tempo ele, tipo, não entendi por que ela tava tão brava, o garoto não fazia bem pra ela. Então ela fala, eu te odeio, e ele fala, tipo, eu te amo. É realmente bem bizarro no início a relação dos dois. Ele fala sobre como ele se sentia com o fato de que o irmão, depois que foi pra faculdade, quando ligava pra casa, ele mal falava com os pais ou mal falava com os irmãos no telefone, e era sempre muito distante e rápido nas chamadas. Ele fala também dos medos dele, dos sentimentos dele, por mais que ele não consiga demonstrar para as pessoas, ele explica muito bem os sentimentos dele no livro, então a gente consegue entender bem o que ele sente. Uma outra coisa que vale ressaltar é sobre o professor que virou amigo dele, é que esse professor ele tá sempre indicando livros ao Charlie, pro Charlie escrever, ele achava que o Charlie escrevia bem, e ele queria que o Charlie fizesse resenhas sobre os livros, e ele estava sempre disposto a ouvir o que o Charlie tinha a dizer, o que era ótimo, porque muitas vezes o Charlie ele se sente retraído, ele não quer incomodar as pessoas, e então ele acaba não expondo muito o que ele pensa, o que ele sente. Depois da morte da tia dele, quando ele ainda era uma criança, ele ficou num hospital. Não especifica, óbvio, que é um hospital psiquiátrico, mas é óbvio que seja um hospital psiquiátrico. Ele fica um tempo lá e depois sai, né, e passa a vida dele quando ele é adolescente, e sim, ele volta a ficar no hospital depois do que acontece ao longo do livro. No final explica por que ele voltou pro hospital, mas foi por pouco tempo. Por mais que o Charlie seja apático, ele é sensível, então ele acaba não conseguindo demonstrar. E a Sam, ela teve um papel muito importante nesse negócio de ele deixar de ser apático, porque o tempo todo ela estava motivando ele a se arriscar, a viver a vida, como numa parte que ela diz que não bastava ele se sentar do lado de um amigo que precisava de um ombro amigo e só dar o ombro amigo, ou muitas vezes ele dava o ombro amigo, mas o amigo precisava de um abraço, ou de que perguntem o que é preciso para melhorar, ou de que perguntem do que a pessoa precisa naquele momento, o que a pessoa quer. E eu acho isso bem fofo da parte dela, porque tem a ver até com relação ao amor que ele sente pela Sam, porque ela questiona, tipo, por que depois que ela tinha terminado com aquele garoto idiota que maltratou ela, e ele não fez nada, ele não chamou ela pra sair, ele não beijou ela, nem nada do tipo, então, por que ele fez isso? E o Charlie falou que era, tipo, porque achava que ela não ia querer ele. E ela ficou tipo, mas se você não perguntar, você não vai saber. O final do livro, ele é realmente chocante. Quero dizer, o epílogo, né? Tipo, tem a última carta dele, e depois da última carta tem o epílogo que tem mais uma, então no caso é a penúltima, o epílogo é a última. Lá ele conta como ele foi parar no hospital psiquiátrico de novo e por quê, e como ele tava feliz depois dele ter exposto os traumas dele, o trauma principal. Ele tava feliz por ter agora uma relação saudável com a família, por causa da revelação que tem no livro, né, do trauma dele, do porquê do trauma dele. E como ele também tá feliz com os amigos dele, ele se sentia pertencente àquele lugar, como os amigos dele faziam ele se sentir que pertencia àquele grupo, àquele lugar. Ele não tava sozinho, e eu chorei demais lendo esse livro,
Porque eu acho que porque em muitas situações você consegue sentir o que o Charlie tá falando, entende? Você sente os sentimentos dele. O livro se passa durante um ano da vida do Charlie, tanto que no início ele tá falando sobre como ele começou o primeiro ano do ensino médio e na última carta ele fala sobre o primeiro dia do segundo ano. E também as cartas têm datas, então a primeira foi no dia 25 de agosto de 1921 e a última foi no dia 23 de agosto de 1922. Eu achei muito interessante pelo fato das cartas não estarem endereçadas a alguém, então a gente pode se colocar no lugar do destinatário. E é realmente encantador como a gente se liga à história, entendeu? A gente tá ali o tempo todo e presente, sabendo de tudo e entendendo tudo, por mais que ele não colocasse os sentimentos dele pra fora, ele escrevia. Então, muitas das coisas a gente entendia e as outras pessoas não podiam entender os outros personagens porque ele não expôs pra eles, entendeu? E eu acho incrível, cara, incrível, incrível. E esse livro é sensacional e vale muito a pena ler. Eu acho que todo mundo devia ler. Ele é um livro rápido de ler, tipo assim, ele é bem fininho. E, ai, ele é maravilhoso, eu amo. Eu sou muito apaixonada, tanto pelo livro como pelo filme, né? Se você chegou até aqui é porque você gostou. Se você gostou, já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, siga nossa página no Instagram. E é isso. Beijão e até a próxima.